Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 12 de maio de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: como entender a onisciência e o livre-arbítrio? Deus nos deu o livre-arbítrio, mas Ele sabe o que vamos escolher? Como isso é possível? Como nós podemos alegrar ou entristecer o coração de Deus, se Ele já sabe o que nós vamos fazer? Que pensa você sobre esse assunto, hein? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Minha gente, vamos lá. Com a gente no programa de hoje é a missionária Roberta Félix, da Assembleia de Deus de Campo Grande. Bom dia, bem-vinda à nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, JR. Bom dia, queridos amigos debatedores. Bom dia, queridos ouvintes. É um prazer repetido estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Você, missionária, destacou a frase: como entender a onisciência e o livre-arbítrio. Começou por uma frase boa. Foi a última que estava disponível ou escolheu essa mesmo? Hein? Pouca frase assim, poucas frases assim, é um negócio. A turma vai, né, pegando assim, não, sobrou qual aí? Sobrou essa, vamos. É verdade. Sim, JR, eu destaquei essa frase porque, na verdade, eu começo a minha fala com uma negativa. Eu começo dizendo a essa ouvinte que nós não podemos entender, mas nós vamos tentar esclarecer alguns pontos, porque o salmista, no Salmo 139, no verso 6, que eu acredito que é o texto áureo da onisciência de Deus, ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim que não posso atingir. Nós não vamos atingir, mas vamos tentar escalar nessa manhã. Muito bem. Tá bom? Vou ouvir a opinião também dos companheiros. Pastor José Magalhães Furtado, da Igreja Metodista de Vista Alegre. Muito bom dia, meu colega. Seja bem-vindo. Bom dia, JR, Marcelo. Bom dia, debatedores. Eu aproveito a oportunidade, se você me permite, claro, de mandar um abraço aqui para irmã Shirley, Neide, Wanda e Penha, do condomínio João Paulo II, onde a gente tem uma célula. Gerson, Edna Dias, Misael, Neia, demais irmãos da Metodista de Irajá, onde preguei ontem. A minha esposa Sueli, que aniversariou ontem. Minha netinha mais nova, Emma Luize, filha do Jefferson e Linda. Miguel, meu neto, que está para nascer nessas semanas, filho de Leide Ramalho. E os outros filhos, Cíntia, Ulisses e Simone. Um abraço a todos que nos ouvem nessa manhã. Maravilha, hein? Estou aqui ainda impressionado com a lista. Com a lista aí no bolso. E o que pensa o senhor sobre isso? O senhor lembra o assunto ainda que nós estamos tratando? Depois de tantos nomes aí, como entender a onisciência e o livre-arbítrio? Bom dia, meu irmão. Vamos lá. O que pensa o senhor? É da nossa natureza tentar entender, né? Por isso a gente é um ser pensante, né? A missionária falou bem, tentar entender pelo menos, que eu acho que é caminho para alguma solução. Eu só conforto a quem pensa esgotar o tema, que nós já destacamos isso há milhares de anos, que a gente vem falando de onisciência, onipotência, onipresença, livre-arbítrio, né? Com a compreensão, me parece,
bastante interessante da patrística, mas estamos aqui de novo para discutir esse tema. Muito bem, Reverendo Evaldo Berangera, pastor da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, em Laranjeiras. Muito bom dia, seja bem-vindo, querido Reverendo Evaldo. Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia aos integrantes da mesa e um bom dia muito especial para você, meu caro ouvinte e minha cara ouvinte, que nos acompanha. Eu concordo com a missionária que o entendimento exaustivo do assunto é impossível. A palavra de Deus, num texto muito conhecido, diz que as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, mas as ocultas pertencem a Deus. Então, a nossa pergunta, talvez, não deva ser como entender, dando a ideia que a gente pode entender tudo, mas como ouvir o que Deus tem a dizer sobre o assunto. E a única maneira de nós ouvirmos a palavra de Deus dizer sobre o assunto, ou melhor, ouvimos Deus dizer sobre o assunto, é ouvindo a palavra de Deus, que nos dá algumas dicas. Por exemplo, a palavra onisciência e a palavra livre-arbítrio não aparecem na Bíblia. São conclusões da leitura da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz que Deus perscruta a terra inteira, como ela citou o Salmo 39, para onde me ausentarei do teu espírito, ela está falando da onisciência, quer dizer, Deus sabe todas as coisas. A palavra livre-arbítrio foi uma palavra que foi criada pelos teólogos para explicar um tipo de liberdade especial que foi dada por Deus aos homens, e a conclusão, quando a gente lê o relato bíblico, a maneira como Deus foi se revelando, foi de que Deus deu este livre-arbítrio ao ser humano, que é o quê? E aí, talvez nós precisamos ficar com a definição teológica. Onisciência é esta perfeição de Deus, este atributo de Deus que mostra que ele tem controle de todas as coisas e, portanto, ele sabe todas as coisas. Ele tem um controle absoluto sobre todas as coisas. A gente não pode confundir Deus com o ser humano. O ser humano, quando pensa no futuro, ele pensa em algo que para ele é um mistério. Para Deus isso não é um mistério, porque ele tem tudo sob seu controle. Livre-arbítrio também é uma palavra que causa muita Vamos ficar confusão. na onisciência primeiro? Tá bom. Vamos ficar na onisciência primeiro? Não, entendi. O livre-arbítrio, eu achei que a gente já podia dar uma primeira definição. Essa percepção que vocês trazem, né? A dificuldade de se entender no sentido de se explicar ou de se compreender exaustivamente. Pelo que eu entendi, a explicação do não entender é que não se pode compreender exaustivamente, porque ainda que a gente tenha uma compreensão muito boa sobre esse assunto, ele não se esgota na nossa compreensão. Ele vai além do que a gente pode compreender de fato sobre esse assunto, ou seja, está acima. O que a gente pode ter é uma percepção a respeito daquilo. Olha, a palavra de Deus diz sobre esse assunto isso, a partir disso nós temos aqui um conjunto de informações importantes, ainda que muito sólidas, elas não são definitivas. Elas podem ter ainda outras definições que nós vamos observando aí no relacionamento com Deus, essas coisas vão acontecendo ao longo do tempo. É isso? Exato, muito bem. Aí quando se fala sobre onisciência, naquela superficialidade que a gente tem, a gente costuma pensar na onisciência de Deus como o reverendo Evaldo usou a perfeição, um atributo, uma característica, uma qualidade, enfim, e que Deus sabe tudo. A gente vai dizendo, Deus sabe tudo. Essa expressão, e Deus sabe, fica tranquilo, rapaz, Deus sabe todas as coisas. Essa afirmação, ela se inclui dentro dessa definição de onisciência. Nós podemos trazer a onisciência para essa simplicidade, ainda que possamos ampliá-la aqui, essa capacidade de Deus de saber todas as coisas, passado, presente e futuro, porque Deus também é atemporal, é isso? Eu acho que sim, eu acho que essa simplicidade nos ajuda a entender, mas eu acho que mesmo nessa simplicidade a gente precisa acrescentar alguma coisa, porque quando a gente pensa em onisciência, a gente sempre pensa em termos de tempo. Deus sabe o passado, que nós também podemos saber parte do passado, mas ele sabe todo o passado, de todas as pessoas, de todos os cantos do universo. Ele sabe o presente? Sim, ele sabe o presente de todas as pessoas, ele sabe o interior da pessoa. O Salmo 139 diz assim, que Deus sonda o coração também, ele sabe as intenções mais profundas, ele sabe até aquilo que nós não sabemos. E do futuro, ele sabe
todas as coisas, mas não somente a história do futuro. Ele sabe as consequências das coisas, ele sabe o que causa as coisas. Então, é claro que Deus sabe tudo, presente, passado e futuro, mas o tudo aqui não inclui só o tempo. Inclui a vida das pessoas, inclui o pensamento dos homens, inclui aquela estrelinha que não foi descoberta ainda pelo homem. Então, estamos certos ao afirmar que Deus é atemporal e na sua temporalidade ele sabe todas as coisas. Pois não, companheiros? Entendo que existem os absolutos porque Deus é Deus, né? Para aquele universo de pessoas que não o reconhece como Deus, esses valores são irrelevantes, né? E são inclusive questionáveis. Mas para o universo religioso, daquele que reconhece a Deus como Senhor, como absoluto, essas coisas são relevantes, essas coisas nos confortam, essas coisas motivam a nossa reflexão, motiva o nosso aconselhamento, motiva a nossa própria vida, como você disse, não é? Nós estamos caminhando de casa para esse programa, essa rádio, sem saber o que nos aguarda no caminho, mas nós temos fé de que alguém está vendo, alguém está com algum controle, se bem que nós somos agentes também de transformação, e as outras pessoas que podem criar óbice aí ao nosso caminho, mas mesmo assim a nossa fé nos conforta de que há alguém que está acima de nós e vela por nós e cuida de nós. Isso nos dá paz. Muito bem. Eu queria acrescentar ainda que enquanto o primeiro pastor que se pronunciou falava, o pastor Evaldo, que nós também percebemos que Deus sabe as pequenas coisas, como ele disse, que o salmista diz que Deus sabe até quando eu me assento e me levanto, as tarefas mais simples possíveis. E eu queria, já que de onisciência já foi dito bastante coisa, observar que é um atributo de Deus que não anula outros. Haja vista que é também atributo de Deus justiça. E quando a gente fala de justiça, a gente fala de um Deus que julga, de um Deus que pesa escolhas, de um Deus que pesa atitudes. Então eu entendo que a gente pode já começar a descortinar o livre-arbítrio, que é a capacidade de tomar decisões voluntárias, esse direito da escolha dentro de uma onisciência que não é ditadora, mas é uma onisciência de oportunidades também. Não é verdade? É um Deus que sabe tudo, mas que espera que o homem interaja dentro desse contexto. Bom, JR. De controle que ele tem. Concordam, companheiro? Eu queria falar sobre isso, já que ela adentrou ao assunto do livre-arbítrio. E eu acho que é interessante nós compreendermos. Vamos entender. Como eu disse, o livre-arbítrio é uma palavra que não aparece na palavra de Deus. Ela explica aquilo que a Bíblia diz. Eu não estou dizendo que livre-arbítrio não é bíblico, nem que onisciência não é bíblico. Apenas que essas palavras, assim como trindade, não são palavras bíblicas, essencialmente, são subjetivas, mas são explicadas e são explicativas de coisas que se entende da palavra de Deus. E a grande questão é, este Deus que sabe todas as coisas, ele também pode todas as coisas, ele é soberano, é a soberania de Deus. Ele tem não somente o saber, mas ele tem também o controle. Ele deu ao homem liberdade. Isso é muito claro na palavra de Deus. Criou o homem à sua imagem e semelhança, então ele dividiu conosco um pouco da sua liberdade. Esta liberdade, ela foi dada para escolher entre o bem e o mal, e a liberdade também de fazer o bem e o mal. Mas isso foi dado à humanidade no nascimento da humanidade. Ao primeiro homem e à primeira mulher, Deus deu esta liberdade. A partir do momento em que o primeiro homem e a primeira mulher fizeram uma escolha, é como se eles estivessem na beira de um abismo e eles têm a liberdade de continuar em segurança lá em cima e andar na direção certa, ou então pular do abismo e aí descer eternamente para o infinito, para o abismo infinito que é o inferno. O ser humano resolveu pular no abismo. A partir do momento que você está em cima de um prédio, você tem liberdade de ficar lá em cima ou de pular. Mas depois que você pulou, você não tem mais liberdade de voltar por si próprio. A não ser que alguma força exterior intervenha, você vai cair e vai se arrebentar lá embaixo. Então os teólogos, para explicar isso, eles dizem o seguinte, que o livre-arbítrio
foi dado ao ser humano, sim, mas este livre-arbítrio foi perdido na queda. Mas então o ser humano não é mais livre? É livre, sim, ele continua livre. Mas ele tem uma liberdade limitada pela natureza pecaminosa do seu coração. Deus dá a liberdade de você fazer aquilo que o seu coração deseja. Quer dizer, ou melhor, você pode querer o que você quiser. Nem sempre a gente consegue, tem liberdade de fazer. Por exemplo, eu queria voar, mas eu não tenho essa liberdade. Tudo bem. Né? Então, só para terminar a frase, o ser humano continua tendo liberdade de ação, mas aquilo que os teólogos chamam de livre-arbítrio, e quem inventou essa palavra foi Santo Agostinho, isto que Santo Agostinho quis dizer, o ser humano perdeu lá no Éden quando fez a escolha errada. Hoje nós temos liberdade de agir conforme a nossa natureza. E Deus não impede que nós façamos o que nós queremos. Eu concordo em parte. A questão da perda da liberdade, eu tenho uma discordância. Mas eu diria o seguinte, não deu só a homens. Aí eu entro, já que o reverendo foi ousado, deixa-me ser também ousado. Né? Diria também que Deus deu livre-arbítrio aos anjos. Tanto que escolheram. Podiam ter permanecido no propósito para o qual foram criados e eles resolveram desobedecer, resolveram criar uma outra. Então, eu acho que o livre-arbítrio persiste, a liberdade que nos foi dada quando constituída enquanto espécie humana, a liberdade ainda está conosco. Podemos usar bem, podemos usar mal, mas é aquela liberdade respeitosa, né? Deus não fez um boneco, uma marionete. Deus fez uma pessoa plena de vontade e exercício da sua vontade. É o que me parece. Eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus. Desculpe, missionário. Você ia falar, pode falar. Sim. Fique à vontade. Eu também concordo com o pastor que me antecedeu, o pastor José, porque eu acredito que essa liberdade ainda persiste, haja vista textos bíblicos que nós encontramos o homem sendo colocado por Deus em situações de escolha, em situações de decisões voluntárias. Nós vemos um Deus que faz promessas a Davi e que chega no fim de sua vida, pede para ele escolher a consequência de tudo aquilo que ele fez. Deus já sabia tudo que Davi ia viver. No entanto, que ele começa a sua história chamando a Samuel para ungí-lo e diz assim: enche o teu chifre de azeite e vem. Quando ele diz vem, eu entendo que ele está falando para Samuel: eu já estou aqui. Eu já sei quem é Davi, eu já sei o que ele está fazendo, eu já sei as qualidades e os defeitos que ele tem, mas eu decidi ungí-lo. Entendi. Vou ungí-lo, sei toda a trajetória, as escolhas que ele vai fazer ao longo da vida, mas ainda assim, com a minha onisciência, sabendo tudo que ele vai fazer, o meu propósito permanece sobre ele. Mas mais adiante, esse livre-arbítrio vai alcançar consequências. E eu vou dar a oportunidade a ele de escolher essas consequências no capítulo 24 do 2º livro de Samuel, quando Deus coloca diante dele 7 anos de fome, não é verdade? 3 meses na mão dos inimigos, ou 3 dias de peste sobre a terra, certo? Eu tenho a impressão, só a impressão, vou perguntar aqui ao reverendo Evaldo, tá com o texto bíblico para ler. Isso, quando a pessoa abre a Bíblia, a gente tem que sempre a gente precisa ouvir, mas é que a aplicação da palavra dele quanto à questão da liberdade ou do livre-arbítrio ou a liberdade de escolha, enfim, existe uma confusão de terminologias. Exatamente. Né? E que ao longo dos anos há pessoas que usam a mesma terminologia para várias coisas. Exatamente. E outros resolveram separar. Essa é para isso, essa é para aquilo. Gosto muito dessa expressão. Deus não nos fez marionetes, porque sendo marionete dá a impressão de que o indivíduo ele não escolheu nem a camisa. Entendeu? Eu vejo de quê? Rapaz, eu vim desse jeito aqui porque foi escolha de vida. Você tá ruim, Abessa. A mulher que tu me deste, né? Enfim, até lá a mulher que tu me deste, você pode pegar isso como exemplo para analisar um pouquinho. Exatamente. Bom, a partir disso, só pra gente entender, depois de ler o texto bíblico, né? O reverendo Evaldo vai ler o texto bíblico, nós vamos pra pesquisa para ter uma ideia dos nossos ouvintes até aqui, depois para entender um pouquinho sobre esse assunto. É diferente ou é a aplicação do livre-arbítrio na perspectiva do reverendo Evaldo, que é o que está diferente aqui dos irmãos, ela aplicável a alguma área específica? Exatamente. Ou também envolve casamento, emprego,
Porque se a gente for olhar, por exemplo, Davi, ele teve escolha, ele podia dizer não, Davi, no caso aí da unção que foi dada a ele, ele teve direito de dizer não. A gente não lê, não está na Bíblia, não podemos nem dizer nem que sim, nem que não, mas a impressão que nos dá é que uma hora que Deus chamou, exatamente. Como foi o caso de Saulo. Mas lê o texto primeiro, reverendo Evaldo. Só o texto, hein, reverendo Evaldo? Eu quero dizer que... O senhor quer ler depois, então, da pesquisa? Eu só digo que eu concordo plenamente com você. Mas eu não disse nada, eu só trouxe perguntas. Não, você... Não, eu agradeço. Há uma diferença entre as duas coisas. E notem bem, se isso é liberdade plena... Isso não é liberdade plena, está lá em Romanos capítulo 7, versículo 15 em diante. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, o apóstolo Paulo diz. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. E aí lá na frente ele vai dizer assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então eu pergunto, isso é livre-arbítrio? Pois não, missionário. JR, eu entendo o que o pastor quis dizer, o que o reverendo Evaldo quis dizer, mas eu vejo que aí está se dizendo de uma inclinação e de uma batalha entre a carne e o espírito, entre o bem e o mal, entre a natureza divina, a natureza pecaminosa, mas eu não consigo ver o livre-arbítrio abortado entre essas duas naturezas. Eu acredito que há uma batalha entre o bem e o mal dentro dele, que algumas vezes ele não consegue vencer, e ele faz o que ele não quer. Não é verdade? Mas note que você está pegando o que eu disse, não o que o apóstolo Paulo disse. O que o apóstolo Paulo diz vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra, me faz prisioneiro. E ele diz assim: no tocante a querer, eu quero, mas eu não consigo fazer. Então não é só uma inclinação, é uma prisão. Mas é isso. Não, reverendo Zé Vargas, não, fica à vontade. Por isso que a gente tem essa riqueza de debater opiniões diferentes. Eu vejo completamente diferente. Eu vejo Paulo é um poeta, um erudito, né? E, usa muita hipérbole. Miserável homem que sou. Se Paulo fala miserável homem que sou, e os outros? Tem muito de poética, tem muito da qualidade de crente que ele que podia se elevar. O homem foi ao terceiro céu e quieto, né? Então eu acho que a gente também tem que ter uma certa, dar um certo desconto percepção geral, dessa característica muito peculiar do apóstolo, sem tirar desde que o desconto não seja mudar as palavras dele. Não, peraí, mas a palavra dele permanece. Você entra na minha fala e faz uma sugestão que eu não falei, então vamos devagar, né? O direito de opinião é direito de opinião, né? Então eu acho, não discordo, cada um tem o seu jeito, mas eu entendo que tem muito de poética, tem muito de percepção pessoal. Isso não é geral. Ele diz eu. Tá falando dele. Né? Não tá falando de mim, pode não tá falando de mim. É isso. Muito bem, vamos aqui à nossa pesquisa 93 de hoje, minha gente. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: sinceramente, você consegue entender o que de fato é livre-arbítrio? Eu vou falar do não, o percentual é menor, mas por telefone, 18% dos nossos ouvintes afirmam que não entendem. E no nosso site, 34% deles também não entendem. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes pela participação no nosso debate 93 de hoje. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Eu achei que sabia,
mas eu não sabia, sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Estamos acolhendo hoje aqui na bancada do nosso Debate 93 de hoje o pastor José Magalhães Furtado, a missionária Roberta Félix, o reverendo Evaldo Berangeri, já cá aqui entre nós o pastor Robson Alencar. Pastor Robson, muito bom dia, será bem-vindo, meu irmãozão. Bom dia, muito bom dia, J.R., bom dia aos debatedores, Deus abençoe a todos nessa manhã. Benção puríssima, estamos juntos aqui na 93 FM. Nesse ponto, minha gente, vamos tentar aqui redefinir sob os pontos de vista pessoais, teológicos, individuais, todo o respeito como a gente tem na expressão das nossas opiniões. Isso. Que é uma coisa boa essa, a gente pode discutir sem ter a menor dificuldade, expondo os posicionamentos. Por exemplo, só para poder inserir aqui a opinião de um ouvinte, e aí vocês podem trazer a percepção que vocês têm sobre esse assunto. Ele diz aqui, o Edmilson, olha, não existe a palavra livre-arbítrio. Então o homem, deve ser na Bíblia, né? Isso. Então o homem não dispõe de livre-arbítrio, ele está preso ao pecado e depois de Cristo ele está livre. Agora, por que se fala tanto de livre-arbítrio é a pergunta que faz o nosso ouvinte Edmilson, acompanhando a gente, a quem eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Companheiros, aí anteriormente eu havia dito que existem pessoas que fazem definições diferentes para a palavra livre-arbítrio, né? Então a pessoa tem, olha, você tem liberdade de escolha, é a mesma coisa que a pessoa está falando. O outro está falando, você tem uma livre agência, você é livre para escolher. E o livre-arbítrio. Então às vezes a pessoa fala assim, olha, eu casei com fulano porque eu tenho livre-arbítrio. O outro vai dizer a mesma coisa, porque eu tenho liberdade de escolha, porque Deus me deu liberdade de escolha. E às vezes essas palavras, quando elas se aplicam ao uso teológico, elas acabam criando uma certa confusão. Como eu quero esclarecer, trazer para o nosso público a explicação e a clareza dessa explicação, quanto mais claro e simples nós conseguimos descrever, porque a gente acaba entrando num jargão teológico que eventualmente não ajuda muito, né? Quero ouvi-los aí sobre esse aspecto. Pois não, pastor Robson. O que determina a nossa liberdade de escolha, em relação ao próprio apóstolo Paulo dizendo, ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, isso determina que ele pode escolher. E tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, isso determina que ele pode fazer uma escolha. Deuteronômio também diz que Deus coloca diante de nós dois caminhos, o da vida e o da morte, o da bênção ou da maldição. Isso quer dizer que nós também temos uma escolha. Determina-se então que nós escolhemos quais as direções que nós vamos tomar da nossa vida. Isso deve definir bem o que é livre-arbítrio. Eu gostaria de fazer... O senhor chama isso de livre-arbítrio. Essa liberdade. Outros vão dizer que isso é liberdade de escolha. Não, tô discordando, não. Porque ao longo da vida, a trajetória, se eu escolhi mal, eu ainda vou ter que tomar outras decisões no caminho que eu escolhi. Se eu escolher bem, nesse caminho que eu escolhi bem, eu também vou ter que tomar outras decisões. Livre-arbítrio seria a liberdade de escolha ou a liberdade de juízo, de arbitrar? Já que o árbitro aí tem essa ideia do livre-arbítrio, no sentido eu tenho liberdade de arbitrar. Eu vou decidir a direita ou a esquerda, é isso que está falando. Eu entendo que o reverendo falou que em algum momento o apóstolo Paulo, ele não teve força para decidir por aquilo que ele sabia que era certo, mas ele teve a opção de decidir. A força para fazer a escolha correta é outra coisa, mas a oportunidade de escolha nós temos. Então, talvez, reverendo Evaldo, sua percepção aí sobre livre-arbítrio, aí só para poder explicar a sua percepção. A definição teológica de livre-arbítrio é a seguinte: é a liberdade de querer o bem e de fazê-lo. Esta liberdade de querer o bem e de fazê-lo, ou de querer o mal e de fazê-lo, segundo o meu conceito teológico e segundo o que eu entendo do que o apóstolo Paulo diz, somente o primeiro homem teve. E depois Jesus Cristo, que foi livre da corrupção, e ele exerceu essa liberdade totalmente para nos salvar, escolhendo o contrário do que o primeiro homem fez. Então, livre-arbítrio é a liberdade de querer o bem e de realizá-lo plenamente. A liberdade de ação é a liberdade de você fazer o que quer.
O problema é que a natureza humana está tão corrompida que até para querer o bem nós temos o problema, porque nós queremos o bem, mas como o apóstolo Paulo diz, note que ele diz assim, um dia eu tentei fazer e não consegui. Entendi. Não, ele diz, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, ele está usando o presente, que significa eu quero em todos os aspectos. E ele está aqui falando nesse trecho, se nós lemos, ele está falando justamente sobre a soberania de Deus e sobre o efeito do pecado. Então, nós temos liberdade de ação. Nós podemos agir conforme a nossa natureza. O problema é que a nossa natureza está inclinada para o pecado de tal forma que, se o Espírito Santo de Deus não fizer em nós o novo nascimento, nós vamos querer ir para o inferno. Concordo com o senhor, quando o senhor diz, quando o apóstolo Paulo diz, o bem que quero fazer, se não faço, que é o texto que o senhor está usando, mas o mal que não quero, quando vou ver, já estou fazendo. Exato. É óbvio que o que está direcionando o Paulo é a ação pecaminosa que já está corrompida dentro do seu corpo. Não só dele, não só dele, mas de toda a humanidade. É óbvio, mas uma coisa nós não podemos se esquecer, nós estamos falando de Paulo, alguém que pede a direção de Deus todo dia e mesmo assim comete coisas erradas. Exato. Isso é fato. Exato. Mas uma coisa é certa, como é que Paulo diz que vai consertar isso? Uma coisa a gente apontar a coisa errada e não dá um remédio para curar. Mas esse Paulo não é o tema do debate. Se nós vamos falar sobre isso, nós podemos dar o passo adiante. Nós estamos falando aqui daquilo que dá base à salvação. Sim, mas a pessoa está perguntando aqui, a questão da ouvinte, reverendo, é o seguinte, como é que eu vou, se eu tenho livre-arbítrio, e Deus sabe o que eu vou fazer, como não entristecer o coração de Deus? Paulo dá a resposta. Sim, crucificando o meu eu todo dia, perguntando para Deus o que devo ou deixo de fazer. Essa pergunta não chegou no debate ainda. Certo, mas não tem problema nenhum. Vamos lá, pastor Zé. Pastor Zé. No começo. Não sei se eu posso falar também. Pode, o senhor não pode, só ainda mais de terno. Hein? Pode. O de terno. É o mais experiente. Deixa eu dizer o seguinte, opinião é uma coisa muito bonita, né? Que cada um pode ter a sua, né? E é o tempo, e nós já estamos falando de livre-arbítrio desde que a igreja se constituiu. João teve lá problema, Paulo teve problema, e até hoje nós estamos tendo problema com esse conceito, né? Eu me atreveria a dizer que o próprio Agostinho pensou um pouquinho diferente do que o reverendo está colocando. Me parece. Porque no discurso dele com Evódio, por exemplo, o entrave aí era a origem do mal. Né? O livre-arbítrio está ligado a isso, né? E tudo mais, né? E me parece, né, salvo o melhor juízo, que ele relativiza isso, né? Eu acho que o problema é a gente querer fechar os conceitos, né? Eu sou sede santos como eu sou santo. Tudo é relativo, né? Tudo é relativo, né? O que eu quero fazer eu não faço, é relativo. O que eu não quero é relativo. Então, eu olhando aí ao livre-arbítrio como nível de capacidade, no nível de plenitude relativo de liberdade. Eu tenho liberdade, mas tudo é relativo, né? Não dá para mim também aqui fechar ou tudo ou nada, né? Há o relativo e o relativo de cada um não significa que seja do outro. JR, com todo respeito à opinião do nosso amigo debatedor, o reverendo Evaldo, com todo respeito, mas ele disse que, segundo o conceito que ele acredita e trouxe para nós, isso se encerrou com o primeiro homem, com o primeiro Adão. Mas então nós não podemos descartar e o último Adão. Mas eu falei sobre isso. E o nosso Cristo, né? Que veio resgatar. E, note, essa oportunidade de escolha. Porque o que eu disse? Que só teve essa vontade de escolha o primeiro homem e o último Adão. Certo. Porque ambos foram criados sem a natureza pecaminosa. Mas Caim... A interpretação dela é que o segundo Adão resgatou isso e trouxe às pessoas que o seguem essa e não condição, parou em Adão, porque para Caim Deus disse assim: o mal jaz à porta do teu coração e a ti cumpre dominar. E em toda a trajetória bíblica nós vemos outros homens sendo colocados em linha de escolha. A impressão que eu tenho, companheiros, é o seguinte: nós todos aqui estamos juntos da seguinte maneira, acho que estamos, né? O pecado original, pecado de Adão e Eva, ele contaminou Adão e Eva e a humanidade toda. A partir disso, todos nós passamos a viver sob esse impacto terrível que é o pecado na nossa vida.
Davi chega a dizer: eu nasci na iniquidade, e muita gente ficou durante anos dizendo: ih, tá vendo, sexo, né? Acreditando que o problema era a questão da sexualidade. O pecado, então, ao contaminar a humanidade como um todo, nos leva a ter uma tendência pecaminosa e a escolher, a buscar aquilo que nos satisfaz a nossa carne. Por isso Paulo fala sobre crucificar o seu eu. Crucificar é uma luta constante. A carne milita contra o espírito milita contra a carne, e vai ser assim até o último dia da nossa vida, quando então chegar para nós a glorificação. Estamos juntos? É isso aí, tá nessa página aí, tá todo mundo, estamos juntinhos. Beleza. A diferença agora, aí só para aí, botei primeiro que nós estamos juntos, mas agora para ver a diferença, né? A diferença, me parece aí, é o seguinte: é a questão da liberdade, que talvez seja a palavra mais ampla e unânime aqui, né? Todo mundo tem a liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará, ou seja, haverá uma libertação do quê? Tá certo? Se a verdade vai me libertar, tá me libertando do quê? De uma natureza pecaminosa. De uma natureza, ou seja, desse momento eu não sou mais pecador. Não, então, eu não estou no domínio. Não, eu sei que não estou no domínio do pecado. Sou visitado por ele. Perfeito. Você vai ter uma luta, constante, mas o pecado não tem mais, ele não é senhor da sua vida. O Senhor é Cristo. Isso. É isso? Estamos todo mundo juntinho aqui. Estamos juntinhos? Eu estou querendo achar o lugar que ele não está junto, que até estão caminhando aqui, beleza? Então você tem uma liberdade, o pecado não te domina mais. Você tem um Senhor que por causa dele você está de pé. Você não está de pé por sua causa, porque se fosse depender da sua causa, você não conheceria a verdade, porque a tendência era essa. Estamos juntos ainda, gente? Estou dando passo a passo aqui para ver se é isso mesmo. Eu acho que dentro do livre-arbítrio, misturado à onisciência, existem as condicionais de Deus. Se eu coloco diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Se guardares meu mandamento. Mas o ponto é assim: como é que eu, contaminado pelo pecado, consigo distinguir o que é bom e o que é mal? Porque nós temos o Espírito Santo para que foi dado. Aí nós já temos o Espírito Santo. Renovação do entendimento. Desse ponto em diante, nós já temos o Espírito Santo. Eu estou falando antes do Espírito Santo. Há condição? Mas o Espírito Santo não convence, mesmo não tendo. Havendo a ação do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa, se o indivíduo vai ser convencido pelo Espírito Santo, é sinal de que Deus tem um plano para aquele indivíduo. Lógico. O Espírito Santo não vai convencer a quem ele não tem plano. Mas correto? Nós vemos que enquanto o Espírito Santo não é manifesto de uma forma como na descida do Espírito Santo, nós vemos o Espírito de Deus incutido nos textos do Antigo Testamento, nós vemos a voz profética. Profetas nos chamando à consciência. Nós vemos acontecimentos. Nós vemos no livro dos juízes, os juízes sendo levantados para nos chamar a atenção. Porque os tempos eram outros, né? É porque a gente tem que ter esse ponto aí entre até a descida do Espírito Santo e a partir dela para ter uma para a gente entender. Eu estou tentando caminhar aqui porque a gente vai falando e ouvindo, daqui a pouco fala assim: vem cá, onde é que você estava mesmo? Exato. Né? Por isso eu estou no passo a passo disso aqui para a gente entender. Eu poderia falar sobre esse assunto, porque como eu tenho uma opinião divergente da dos irmãos, e aqui a gente precisa entender que essa questão não vai ser resolvida. Como diz um ouvinte aqui no e-mail, no Facebook, dizer que está ligado no debate por livre escolha. Por livre escolha. Né? Eu recapitulo a minha fala, reverendo. Nós não vamos conseguir entender. Exato, concordo plenamente. Quem foi o seu conselheiro? Eu acho que nós estamos mais de acordo do que em desacordo. É verdade, estamos aprendendo. Nós estamos aqui com duas correntes teológicas que existem há 1.600 anos, e há divisão e há discordâncias desde aquele tempo por gente muito mais inteligente, muito mais capaz do que a gente que está aqui. Santo Agostinho, na carta a Evódio, ele trata superficialmente do assunto, mas é uma das cartas iniciais. Ele vai tratar do assunto do livre-arbítrio no livro Livre-Arbítrio e das doutrinas da salvação, onde ele vai desenvolver plenamente o assunto. Então, a gente não pode pegar um escrito do início da vida de Agostinho e tomar isso como uma posição de Agostinho, apenas para responder que eu fui citado e tal. O importante é entender o seguinte, que a liberdade, ela existe, ela mudou de natureza. Deus não tirou a liberdade do homem. A liberdade que existia
antes do pecado, antes da corrupção humana, era uma liberdade total e uma liberdade de escolha para a eternidade. A partir do momento em que a natureza humana se corrompeu, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para tomar a decisão, para querer o bem e para fazê-lo. O homem natural, que é aquele que não tem Cristo, portanto não tem o Espírito Santo, ele não tem livre-arbítrio quanto à salvação. Ele tem liberdade de escolher a esposa que ele quer, ele tem liberdade de fazer o que ele quer, Deus deixa ele agir conforme a sua natureza. Mas a escolha para a salvação, sem o auxílio do Espírito Santo, se ele não nascer da água e do Espírito, ele não terá. O homem que se converteu, como o apóstolo Paulo aqui, a gente não pode dizer que o apóstolo Paulo aqui é um homem natural, ele é, como já foi dito aqui, um homem que buscava a Deus intensamente. Quando ele diz que é um miserável homem e que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, ele está retratando aqui uma doutrina bíblica que é da natureza do pecado, que continua existindo mesmo depois que nós nos convertemos. Nesta ocasião, a nossa vontade é fortalecida, mas não é devolvida aquela liberdade original. Qual é a diferença? É que os teólogos que seguem Santo Agostinho e essa linha que eu estou falando, e não é minha opinião, é a opinião dos teólogos, eu estou dizendo que é minha porque eu aceito, estes teólogos chamam aquela liberdade inicial que havia no Éden de livre-arbítrio, e a liberdade que continuou existindo após o Éden de livre agência. Nós continuamos livres, mas antes se chamava livre-arbítrio, agora se chama livre-agência. O que grande define problema, bem isso, JR? Se eu só terminar, por favor. O grande problema é, as pessoas falam de livre-arbítrio como se fosse qualquer vontade. Como é uma palavra de origem teológica, se nós queremos discutir essa palavra, nós precisamos voltar à origem teológica dela. Não podemos usar como todo mundo usa. Claro que se você perguntar para uma pessoa na rua, você tem livre-arbítrio? Ele vai dizer, claro que eu tenho. Ele está entendendo, você tem liberdade? Ele diz, eu tenho liberdade. Mas livre-arbítrio não é simplesmente liberdade. É uma palavra que foi cunhada pelos teólogos para explicar um tipo específico de liberdade que não existe mais. Entendi. Agora, existe uma linha teológica que diz que esta liberdade não foi tirada totalmente, que é a linha arminiana. Existe uma linha teológica que diz que não, essa liberdade foi perdida totalmente no Éden, que é a linha calvinista. Muito bem. Pastor Robson. O que define bem isso, é bom a gente esclarecer bem para o ouvinte que está com a Bíblia na mão agora. Vamos usar um termo bíblico em relação à história. Por exemplo, Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante, que fala sobre o rapaz que pediu o dinheiro para o pai, a herança. O garoto tinha ou não tinha uma decisão? Isso é uma decisão que decide nosso futuro. Ele chegou e disse assim, eu quero parte da minha herança que me pertence. O pai, se for entrar no contexto judaico, vai demorar muito, porque ele não tinha direito de herança nenhuma. O pai podia até matá-lo, apesar de até dá-lo. Mas o pai dá a herança para ele e vai embora. Quando ele vê que a decisão que ele tomou foi errada, porque as consequências traz isso, ele regressa. Nós temos direito de tomar até liberdade e errar. Mas Deus sempre vai estar pronto para nos receber. Foi exatamente isso que o ouvinte quer definir. Só que com outras palavras. Tudo bem, estamos juntos. Estamos juntos. É que nós temos só uma pontinha lá que é pequenininha, que aí entendeu? Qual palavra usar? Eu estou só caminhando aqui. Pois não, pastor José Magalhães. Só para já que é bom esclarecer, né? Eu não estou só nos primórdios lá de Evódio e Agostinho que eu citei de passagem. Nós vamos querer saber quem é esse tal de Evódio. Porque a discussão é mais ampla e ninguém é dono da verdade plenamente, né? Ninguém, não temos só um leitor de Agostinho. Verdade. Mas para dizer aqui também que o Espírito Santo é preexistente como Deus. Então não dá para só ver o Espírito Santo na descida. Porque ele está. Não estou dizendo que você disse, eu estou fazendo a colocação, né, para quem não conseguiu acompanhar. Ele estava também lá no princípio, ele vai estar também lá no fim. Né? A gente tem uma tendência. Ação é diferença. É diferente. Diferentes ações, mas não é. E outra coisa, JR, só para fechar aqui minha fala, que você colocou, eu achei interessante. Nós temos também teologia natural, né? Os dias e as noites, né? Anunciam a glória de Deus, né? Quer seja por um lado, quer seja por outro, as pessoas serão responsabilizadas pelas suas ações. Maravilha. Conhecendo Agostinho,
ou não. Né? Porque esse Agostinho é aquele do programa da muito bem, para encorajar os nossos ouvintes a estudar e quando se usa a expressão Santo Agostinho, você sabe que há muita gente que vai resistir, não é? Não, perfeito, o dado histórico é esse, o teólogo interessantíssimo para reflexão, para conhecimento, especialmente para os nossos ouvintes que querem se aprofundar, seminaristas e tal, que estão nos acompanhando, pastores, etc. Então nós temos aqui um consenso numa área específica, sem entrar numa outra que aí realmente não haveria a possibilidade de consenso aqui. Nós temos o entendimento de que há uma liberdade de escolha que permanece na nossa vida hoje aqui. A liberdade em diversas áreas, onde todos nós podemos escolher XYZ. A palavra que o reverendo Evaldo traz é que há um entendimento diferente em razão de correntes teológicas diferentes sobre o que é livre-arbítrio, sobre essa expressão. Na defesa dele, ele está dizendo o seguinte, que o livre-arbítrio para a concepção teológica dele, ele ficou no Éden e não saiu mais do Éden, que não há esta possibilidade mais dentro do que ele analisa como livre-arbítrio. A liberdade no sentido mais amplo aí, de ir e vir, de fazer, de não fazer, e com as consequências, como aconteceu com o menino lá da parábola do filho pródigo. É isso. Erradas. Escolher coisas erradas. E com consequência, né? Quer dizer, a vida manda fatura. Em geral, vai para nossa casa mesmo. É verdade. Né? De vez em quando até quer que né, vai no vizinho, mas não vai. Vai para nossa casa mesmo. Então, nesse aspecto, queridos ouvintes que estão nos acompanhando, quando a nossa ouvinte pergunta isso, nós já podemos responder aqui. Entender é uma busca constante, ainda que se compreenda, não se terá um entendimento exaustivo. Não poderemos dizer plenamente, não entendemos tudo, em parte entendemos. O que em parte entendemos é A, B, C, D e falta o alfabeto inteiro. O próprio Paulo diz que em parte conhece. Então, quando se fala sobre onisciência, a capacidade que Deus tem de saber todas as coisas, e isso transcende a temporalidade, está acima e além da questão do tempo. Perfeito? Perfeito. Beleza? Pois não, tô no passo a passo, hein? Vai. Isso. Eu queria acrescentar que ela faz assim, mas se ele já sabe o que vamos escolher, a frase do meu colega, mas já que avançamos tanto, o que dizer então de Nínive? Porque Deus insiste que Jonas vai até lá, mesmo sabendo de tudo que se aconteceria. E eu entendo que mesmo Deus sabendo que Nínive se arrependeria na sua onisciência, ele quer ver Nínive se posicionar. Então essa ouvinte, eu percebo que ela quer usar o livre-arbítrio, ou melhor, deixar de usar o livre-arbítrio e se esconder na onisciência, dizendo, ele já sabe o que eu vou fazer, então será que eu vou conseguir alegrá-lo ou desagradá-lo? Não, mas Deus vai estar sempre esperando um posicionamento humano, porque a Bíblia diz, esperando no que diz respeito a consequência e salvação, a Bíblia diz o quê? Que nós fomos criados à imagem dele. Então Deus nos fez à imagem dele, um ser que pensa, um ser que decide, e Deus nos dando essa formação, essa imagem, ele não espera que sejamos robôs, marionetes, como foi dito. Então ele quer, nós não podemos tirar de dentro desse contexto o exercício da misericórdia, que é o que aconteceu em Nínive, e nem a manifestação da graça. Muito bem. Pois não, pastor Robson. Deixa eu dizer uma coisa, o interessante do que a nossa irmã Roberta disse é o seguinte, interessante que Deus, ele já sabe o que vai acontecer, mas ele não interfere nas minhas decisões. Isso. Muito pelo contrário, vamos dizer assim, Deus é como um espectador que está torcendo, porque a Bíblia diz que nós fazemos somos espetáculo de Deus. Enquanto o diabo está torcendo para a gente se perder, agora você vai desistir, agora você vai se perder. Tem uma gama de anjos dizendo assim, Deus está torcendo por você, você vai conseguir. Você vai tomar a decisão certa. Eu, Robson Alencar, acredito assim. Deus, ele direciona ou me orienta a tomar decisões, mas eu é que digo que se eu vou por um caminho ou se eu vou por outro. Vou perguntar uma coisa ao senhor, pastor Robson. Essa maneira de Deus como espectador, na sua perspectiva, é uma ação passiva de Deus? Não. Deus cruza os braços e diz, vamos ver o que vai acontecer? Não.
Tá, então vai lá, explica aí para Deus não ter cruza dúvida. os braços. A questão é o seguinte, JR. O problema é que nós às vezes queremos colocar Deus como manipulador da situação só porque ele é onisciente. Deus não manipula ninguém. Ou como espectador passivo que não interfere em nada. Esses extremos são os perigosos. Nesse ponto, quando ela estava falando, que eu pensei, será que Deus simplesmente para no tempo e espera ver o que vai dar? Ou Deus manipula todas as minhas ações? Porque ele é onisciente? Não. Por exemplo, Judas. Jesus diz assim, um de vós é o diabo, um de vocês há de me trair. Jesus disse isso porque sabia que tinha um traidor, ou porque sabia quem era o traidor, ou porque ele determinou que aquele homem seria traidor. Entendi. Então, essa perspectiva então do senhor envolve que Deus, ele não é um espectador passivo. O Espírito Santo, como o senhor mesmo trouxe o texto, ele nos convence. Então há uma ação do Espírito Santo em nós, como a ação do diabo, que também não é espectador passivo. Não. Tá tentando derrubar a gente de tudo quanto é jeito. Então, nesse aspecto aí, a ação divina dentro de nós é que vai nos conduzir no caminho. Não há uma batalha constante, JR? Perfeito. Não, só para... É isso mesmo? É isso mesmo. Daniel, ele diz assim, ele conhece o que está em treva, mas com ele mora a luz. E eu queria dizer assim, ele conhece que mora em treva e com ele mora a luz. Então ele espera que nós nos aproximemos dessa luz. Ele nos atrai a presença dele. Ele nos atrai. Isso. Tudo bem. Deus sabe, vocês não sabem. Mas Deus sabe que eu preciso encerrar. Vocês não são oniscientes, vocês não sabem disso, não é verdade? Eu tenho uma liberdade controlada. Eu não tenho liberdade para ir até 1h da tarde, entendeu? Nem posso. Às vezes eu invado um horário aqui, tem um relacionamento bom aqui entre nós, entre a nossa equipe e tudo, mas eu preciso encerrar. Então, fechando isso aqui, então acho que nós temos aqui um entendimento bastante razoável deste assunto, que é uma preliminar. Isso é para os ouvintes continuarem a estudar esse assunto, entendendo que existem posicionamentos diferentes. E eu quero dizer aos meus irmãos, assim, muita simplicidade, que você vai dizer o seguinte: a minha opinião é a mais certa, e o outro vai dizer a minha opinião é a mais certa, e pode ser que os dois estejam errados. Tá certo? É possível. Tá certo? Não é possível? Só no campo das possibilidades? Então, e dizer para os ouvintes o seguinte: ao discordar, observem bem o que vocês ouviram aqui hoje. São pessoas que concordam numa coisa e discordam em outra coisa. Na vida é assim. Você vai concordar com uma parte, vai discordar com outra parte. E ainda que você discorde, haverá todo o carinho, a doçura e o respeito que aqui foi apresentado. Quero agradecer aos companheiros aqui, muito obrigado pela palavra de cada um de vocês. O nosso debate 93 de hoje. Vamos ao resultado final da pesquisa. Pesquisa 93. E aí, Marcela? Perguntamos aqui aos nossos, mudou completamente, nossa, olha aí. Se sinceramente eles conseguem entender o que de fato é livre-arbítrio, então passou aí para 83% deles afirmando que sim e 65%. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes, a participação de cada um de vocês com a gente aqui no nosso debate de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Olha, ouvinte dizendo, é incrível do que um ser humano é capaz, né? Todos os dias ouvimos relatos de gente que tira a vida do outro por motivos banais. Como não ter raiva de um camarada que assalta uma casa e mata uma criança de apenas 5 anos? Eu desejo a ele, sabe o quê? A pena de morte. Mas dizem que, como crente, eu não posso ser a favor da pena de morte de ninguém. Isso é verdade. A pena de morte é contrária aos princípios bíblicos. Ao desejar a morte dele, estou sendo igual a ele. De que forma devo guardar meu coração e, ao mesmo tempo, ter fome e sede de justiça? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão, se Deus quiser, amanhã a partir das 11h da manhã em mais uma super edição do nosso Debate 93. E a partir de hoje aqui nós vamos conversar sobre coisas importantes, né? A gente tem coisas assim que estão acontecendo no nosso dia a dia que nos deixam impressionados. Uma das questões é a questão da educação, e a gente tá falando muito sobre Copa do Mundo, padrão FIFA, todo mundo tá injuriado com esse negócio, gastação de dinheiro e não tem dinheiro para o que é importante. O nosso povo hoje é um povo politizado, o nosso povo que está acompanhando os fatos, e nós queremos viabilizar uma reflexão muito interessante e clara sobre esse assunto. Pra gente, gol é isso, ó.
Tirar criança da rua é gol. Compartilhar com quem não tem é gol. Pra gente, gol é isso. E eu quero apresentar a vocês o golaço de hoje. Golaço! O golaço de hoje é o seguinte, minha gente, olha só, essa é uma ação muito importante, né? Com o objetivo de motivar os alunos. Aí a escola municipal lá em São Paulo, o desembargador Amorim Lima, ela passou por uma grande reforma. Ela perdeu aquelas paredes que são aquelas paredes tradicionais que separavam as salas e integrou os alunos. Aí os estudantes passaram a ter aula em 3 grandes salões e a mudança, apesar de não ter sido fácil, ela foi positiva, segundo a diretora Ana Elisa Amorim. Sempre uma diretora para visualizar a escola como um aspecto completamente diferente, né? Na escola, os alunos do 1º e 2º ano estudam em um salão, no outro estão os estudantes do 3º, 4º e 5º ano e por último os alunos do 6º ao 9º ano. Todo mundo tem tutor com quem eles podem tirar dúvidas. Ao invés de matérias, eles recebem roteiros de pesquisa divididos em temas de conhecimento. A forma de avaliação é feita a cada 15 dias. A diretora contou que antes da mudança havia dificuldades em vários níveis. Professores faltavam, os alunos eram indisciplinados, a comunidade reclamava, o negócio estava feio, hein? Com a obra e a integração das salas, as noções de solidariedade e autonomia ficaram mais fortes e as crianças percebem que podem ser muito boas em um assunto. O que vocês acham disso, hein? Uma mudança interessante, viável? Acham que isso é uma coisa possível ou é um caso isolado? Eu acho que a criatividade sempre cabe. A gente tem muitos exemplos no Brasil de ações locais que não dependiam de coisas que vinham de cima, como essa, por exemplo, que tem bons resultados. Eu acho que a gente precisa começar a interagir mais com a escola. Principalmente dentro de algumas partes aqui que está escrita nesses registros, por exemplo, como eu conheço bem o estado do Pará, que há algumas coisas ditas aqui, o colégio lá sendo a população um pouco menor, é interessante o que está acontecendo ali. São Paulo. E algumas cidades lá também no estado do Pará, como eu digo, estão fazendo isso, colocando os alunos todos em uma grande sala e preparando. Por opção. Por opção. Por opção. Olha aí. Que às vezes não é falta de opção. Às vezes é falta de opção porque só tem uma sala, né? E às vezes não consegue essa integração. É interessante, né? Não, mas às vezes nessa sala grande não consegue essa integração porque é um professor cuidando de 5 ou 6 turmas diferentes, desde crianças de 5 anos de idade até crianças de 12 e tal. Nesse caso, é um atraso para a educação, porque não tem outra opção. Eu acho assim muito bom, porém eu tenho uma visão um pouquinho crítica. Claro. No sentido de se entregar um roteiro de pesquisa. Porque nem sempre esses alunos dispõem da condição de fazer essa pesquisa, ou às vezes não fazem. A gente sabe que um mais velho faz. Eu ainda acredito no método tradicional, porque de repente essa pesquisa é copiada da internet. Colega Será que dele, ele aquele estudou? Google, aquele amigo dele. É, o amigo dele, colega de sala, Google. Professor do preguiçoso. Mas eles estão falando que tem uma avaliação a cada 15 dias. Tem tutor. Avaliação da pesquisa? A avaliação do relatório, acho que da construção. Bom, também não sei. Eu estou imaginando que. Eu entendi sua colocação. A educação está sempre em ordem. A minha primeira questão é conter a corrupção, né? Que é o nosso grande problema, né? Não falta dinheiro, falta a aplicação correta. Agora, obviamente, a gente bate palmas para a criatividade, né? O brasileiro é criativo, né? Parabéns a diretor e outros diretores e professores que se comprometem na melhoria da educação da nossa infância ou da nossa adolescência, mesmo com parcos recursos. Se temos por um lado um golaço, temos também gol contra. Gol contra. Minha gente, uma vistoria do Ministério Público encontrou escolas em situação precária lá no município de Novo Repartimento, no Pará. Procuradores e promotores visitaram 5 unidades, uma delas não tinha banheiro. Companheiros, aqui entre nós, uma escola sem banheiro? Hein? Sem banheiro. Nós estamos falando aqui de investimento e educação, né? Aí o que aconteceu? Sem opção, alunos, professores e funcionários da escola, olha como é que chama a escola? Novo Progresso. Estamos redefinindo Progresso. Progresso é não ter banheiro na escola.
eles usavam buracos abertos em meio ao matagal para fazer as necessidades lá. Pelo amor de Deus, uma escola ecológica, uma escola verde, né? Outro problema verificado na rede pública de ensino do Pará é que muitas salas têm alunos de diversas séries misturados, comprometendo o ensino. Em novo repartimento, também são muitos os casos de atraso na entrega da merenda e do material escolar. Esse é um caso, estamos destacando um município, uma única escola, mas me parece que é um problema muito mais amplo. Eu faço minhas palavras do pastor José, porque a falta da aplicação correta, porque nós vemos o estado do Pará, sempre estou ali em viagem missionária, fazendo a aplicação do dinheiro público em um movimento religioso que acontece ali uma vez no ano. E nós vemos uma escola sem banheiro uma suntuosidade num movimento religioso que não é da maioria da população. Tanto é que o estado é conhecido como o estado da corrupção, porque obras ali demoram mais de um ano. Então, como disse o nosso pastor, a Roberta, dinheiro não falta. Tanto é que construiu diversos ginásios aí e campos de futebol para a Copa. A aplicação que deveria ser mais sucinta. Você nota que o que acontece numa escola acontece em outra, mas de maneira diferente. Porque na escola de São Paulo eles juntaram uma classe e isso redundou em melhoras. Lá as classes estão juntas porque não tem outra opção, e atrapalha o andamento da escola. Então, percebe que às vezes as mudanças elas precisam ser feitas com boa vontade. Por exemplo, será que lá no Pará, nessa cidade, se fizer um mutirão entre os pais dos alunos, não se consegue construir pelo menos um banheiro? Às vezes falta essa vontade, a gente movimentação, falta movimentação. Até das próprias igrejas, quer dizer, se você tem uma escola próximo a uma igreja ou algumas igrejas, isso não acontece, foi o que a missionária trouxe aqui, quer dizer, se tem um movimento que a gente pode fazer outras coisas, né? Exato. Então, pois não, pastor Zé? Eu diria que o problema não está tão só lá, né? Lá no norte do país. Verdade. Né? Nós temos aqui, eu vou falar pela Baixada Fluminense, que eu conheço melhor, nós temos crianças de 12 anos que não passam da terceira série há 5 anos, 6 anos, 4 anos, até ele sair da escola. Evasão, por que será que saiu? Mas óbvio, não tem tutor nessa questão de tutor, isso é fundamental. Perdeu uma aula, 2 aulas, já era, que ele não acompanha mais e fica entregue. Verdade. Isso é o tutor, né, colocado no sistema de educação, acho que merece aplauso. Muito obrigado aos companheiros aqui, as opiniões e a participação de vocês aqui no Gol Contra, o Gol Contra e o Golaço. E o nosso gol, minha gente, é esse aqui, é isso que a gente quer. É gol! Tirar a criança da rua, é gol! Compartilhar com quem não tem, é gol! E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Forte abraço aqui aos companheiros, pastor José Magalhães, obrigado, queridão, forte abraço. Alegria. Essa nota 10, essa elegância, o senhor, eu imagino o senhor indo da padaria, hein? Falar de maniqueísmo, não queria tanto falar. Não, o senhor não vem, não, o senhor já falou, o senhor já trouxe evódio pra mesa, essa cadeira aí, foi a cadeira de evódio, entendeu? Evódio. Pastor José Magalhães, obrigado, querido. Muito enriquecido com esse debate, como sempre, nesse grande programa. Reverendo Evaldo, obrigado, um abraço, querido. Eu quero agradecer, JR, quero agradecer aos companheiros de mesa. A gente pode discordar, mas o amor em Cristo continua o mesmo. Eu quero dar um abraço muito especial, JR, para Carla. O seu marido faleceu ontem, ele estava lutando com a enfermidade já há algum tempo, descansou. Eu estou saindo daqui, estou indo direto para lá para participar junto com eles, e que a consolação do Senhor esteja com a nossa querida Carla, com os irmãos queridos que acompanharam essa luta há muito tempo. E vamos orar, inclusive, já pelo consolo do Espírito Santo. É uma oração que tem sido feita diária aqui, a cura dos enfermos, o consolo aos corações enlutados. Vamos estar orando junto aqui. Missionária Roberta, obrigado. Obrigado, JR. Eu quero agradecer mais uma vez a você, a Marcela, a Rádio El Shaddai. E eu quero mandar um alô à minha família que me ouve em casa, aos meus filhos, a Ana, que está cuidando deles, a minha igreja, em especial a irmã Isamar, que pega sua bicicletinha e nos ouve com seu rádio portátil.
e à Igreja Fonte de Águas Vivas nos Jesuítas, onde ministrei ontem, e a todos os amigos reais e virtuais do Face da conferencista Roberta Félix. Maravilha. Pastor Robson Alencar, obrigado, querido. Forte abraço. Obrigado, JR. Obrigado, Marcela. A todos os integrantes dessa rádio, Deus abençoe. Quero mandar um abraço aqui, pastor Paulo Canelas, bom sucesso. Pessoal da Assembleia de Deus Cordovinho, minha esposa que está em casa, meus filhos, todo o povo lá de Queimados, Deus abençoe vocês. Lembrando que Deus espera que todos venham à plena salvação. Escolha a salvação, escolha a vida. Obrigado, meu irmão. Quero agradecer aqui aos nossos companheiros aqui, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz, Vanese Rodrigues e a nossa Kátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos orar juntos com o pastor José Magalhães Furtado, pedindo aqui a bênção, a graça e a misericórdia de Deus sobre todo o nosso povo. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, pelos nossos amados ouvintes, cada um com a sua dificuldade hoje, uma luta grande. Só Deus é capaz de nos dar a bênção da vitória. Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, nosso socorro. Por vezes a única porta que nós temos aberta, o único que pode nos ouvir sem críticas. Senhor querido, nos lembramos a pessoas que estão doentes, enfermas, enlutadas, desempregados, sofridos, indiferentes. Estende a Tua presença e a Tua graça, usando mais uma vez esse programa para orientar, para abençoar. Senhor querido, que o Teu conforto e o Teu consolo seja sobre nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.